separei uma atividade aqui que era para fazer, era um exercício para vocês fazerem em grupo, tá? Mas nós vamos fazer coletivamente, todo mundo junto, tá certo? Eu separei um por grupo, mas vamos fazer juntinhos. Eu trouxe mais alguns padrões de comportamento aqui para a gente ter algumas aprendizagens aí de coisas mais genéricas, não de indústria automobilística. Pessoal, esse aqui é um padrão de comportamento que eu gosto muito de apresentar, porque raramente as pessoas veem essa curva. Isso aqui é o Ibovespa de 68 a 2004. O que vocês enxergam aqui? Um monstro. O eletrocardiograma do infartado, né? Do infartante, né? O que vocês tiram de aprendizagem com esse padrão de comportamento? Primeira pergunta, alguém já investiu em bolsa? Levanta a mão, quem já investiu em bolsa? Carlinhos, tu levantou? Não, na cidade só. Eu só pensei. Em geral, assim, é mais comum mais gente levantar a mão. Aí eu pergunto assim, quem perdeu dinheiro com a bolsa? Aí os mesmos levantam a mão. Aí esse gráfico traz algum aprendizado para o investimento em bolsa? Hã? Não, falando de investimento. Muito louco. Muito estável. Só para vocês terem uma ideia, olha aqui, ó. Aonde tem algum comentário é um evento. Isso aqui é um sistema muito suscetível a eventos. Não só eventos, a percepção dos eventos. Inclusive se diz que a Bolsa de Valores não é uma questão de estudos da economia, é uma questão de estudos da psicologia. Mas o que vocês percebem aqui a diferença entre o curto e o longo prazo? O curto prazo realmente é muito estável. E no longo prazo? Dá para se manter uma tendência. Qual é a tendência do longo prazo? Então, mas esse longo que você está falando é muito longo. Só muito relativo, né? Quantos anos tem aí? Tá? Aqui é 68 a 2004. É muita coisa. Tá, mas vamos vida pra você ganhar combinar. dinheiro. Tá, mas a que conclusão vocês estão querendo que eu chegue? Se vocês virem décadas aí, talvez É dependente. Aqui, ó, 1990, ó. Não, então, se pegar a segunda metade, tudo bem, mas se você pegar a primeira metade, se você traçar uma tendência, ela está de queda. Certo. Tudo depende do prazo, sem dúvida. Mas, a minha conclusão, Aurélio, a conclusão é a seguinte: jogar no curto prazo isso aqui é jogo, né, cara? Isso aqui é jogo. Quer jogar no curto prazo, tem que saber jogar no cassino, né? Tem que ser um insider, certo? Agora, se eu não sei jogar, pelo menos eu tenho alguma chance no longo prazo. Tem alguma chance no longo prazo. Ou até, do jeito que mostra, principalmente após uma queda muito grande. Sim, que é justamente quando os caras não querem aplicar na bolsa. Está todo mundo enlouquecido com as crises. Nossa, eu não vou aplicar nesse lugar. É aí que é bom aplicar. É as crises. Tem que ser Tem que ser alfa, né? Como diz o Léo, né? Tem que ser alfa, né? Então, sobre crises. Sabia que ia sobrar para mim. Sobre crises, olha só. Crise do petróleo de 71. E isso aqui é 1981. Então, assim, olha o tamanho da crise do petróleo. E isso aqui, ó, alguém sabe o que é isso? Olha, uma crise muito maior que a crise do petróleo. Que ano foi? Isso aqui é 1980 e... Que é isso aqui que eu também não enxergo. 82, 3, 4, 5... 85, 86. Sarney entrou. Pode ser várias coisas, mas o que vocês vão observar que está escrito aqui é o seguinte: mini crise do petróleo. Existiu uma mini crise do petróleo no meio dos anos 80. Olha a mini crise do petróleo, o que fez. Causou um estrago bem maior do que a outra. Exatamente. Aí o que acontece? Se eu pegasse aí se fala das crises mais recentes. Qual foi as crises mais recentes que derrubou a bolsa? 2001, a China. A bolha da internet também, que é 2001. A bolha imobiliária, que é 2009, não é? Foi, final de 2008. Final de 2008 para 2009, crise imobiliária americana, né? Aí todo mundo diz, nossa, é a pior crise de todos os tempos. Se vocês pegarem a curva de comportamento dessa variável, vocês vão observar o seguinte: ela é muito menor do que essas crises anteriores.
E essa europeia? Hã? A europeia não está aí. Não, a europeia não está aqui, que aqui só vai até 2004. Mas isso na nossa. Porque a globalização era muito menor anteriormente. Sim, sem dúvida. O efeito global era muito mais lento. Sim. Por isso as chances eram maiores na nossa região. Acho que o que ajudou um pouco aí também, queira ou não queira, eu acho que o real, né? O real veio contribuir para diminuir essa instabilidade de emoção, né? Porque isso é tudo emoção. 87, 88, 89. Na verdade, a gente atribui a estabilização a 94 ao real, mas é o Collor, por esse gráfico. Aqui, ó, esse ponto de mínima que começa a crescer é o Collor. Porque não tinha onde descer mais. Os caras dão um jeito de dar uma gravata no Collor, Para né? dizer assim, tem que chegar ao fundo do poço para olhar para cima. Porque é o seguinte, criticar o Collor é uma beleza, agora se dar uma elogiada nele não é moleza. E pior que de vez em quando a gente tem que falar alguma coisa do Collor. Não, é verdade. Teve um desenvolvimento mesmo. No mercado interno teve desenvolvimento. Muito bem. Pessoal, menos importante sobre as opiniões e os valores daquilo que a gente fala é a aprendizagem que nos proporciona o padrão de comportamento. Né? Vou trazer um outro padrão de comportamento aqui para nós tirar alguma aprendizagem em cima. Isso aqui é uma curva dos relatórios da Shell, disponível no site da Shell, sobre os cenários para o mundo do petróleo, e que tem um padrão de comportamento do passado. Isso aqui é um relatório de 2001. O passado da indústria do petróleo e o que eles estão projetando como um dos cenários para a indústria do petróleo. Né? Em 2001 a gente tinha aqui uma taxa de crescimento médio da indústria do petróleo até a crise do petróleo de 7,5% ao ano, e a partir da crise o crescimento médio é de 2% ao ano. Ele deixou de ser lá um grande negócio, ainda continua sendo um baita negócio, mas ele diminuiu essa taxa de crescimento. E a expectativa de um dos cenários da Shell é que isso vire a chamada curva montanha, que por volta de 2025 ele se estabiliza e deve cair se aproximando de 2050. Quais são os pressupostos da Shell? O pressuposto da Shell foi? Essa queda é por demanda ou por oferta? Não, por demanda, porque tem petróleo, dá com pau para ele, não tem problema de reserva. Isso aqui é o seguinte, são dois aspectos principais. Primeiro são as pressões ambientais, e segundo, as pressões por energias mais... são as pressões ambientais. A pressão por energias mais rentáveis. A rentabilidade da gasolina é muito baixa. Do petróleo, de uma forma geral, é muito baixa. Só para vocês terem uma ideia, eu vou passar alguns dados num livro, se quiserem anotem, os que gostam de sustentabilidade. Capitalismo Natural. Alguém já ouviu falar nesse livro? Capitalismo Natural. Emory Lovins, Paul Hawken e L. Hunter Lovins. São três pessoas que escreveram esse livro, isso é muito bom sobre sustentabilidade. E tem um dos capítulos que fala sobre energia, capitalismo natural. Existem estudos do Emory Lovins, que é mais ou menos conhecido, mas a grande população não sabe, que é a rentabilidade da gasolina. Tá? E a gente vai fazer essa conta junto só por curiosidade. Você tem ideia qual é a rentabilidade da gasolina, de toda a energia potencial que ela tem, quanto ela se transforma em energia cinética, quanto por cento do potencial? 30%. Oi? 30%. 20% é o número que está nesse livro. 20% é o que se transforma em energia cinética do todo o potencial energético que tem a gasolina. Seria baixa, é uma rentabilidade baixa. Sei que o resto é calor, né? Calor, perdas, várias outras coisas. Eu soube que é 30%. Não. 16. É baixo também, né? Nossa. Isso que essa daqui é melhor, o pessoal fala. Produtos por watts, isso daí é o tempo. Muito mais rentável. Essa é a mesma discussão na gasolina. Então ela é de 20%, só que não é só isso. Jaime, que carro tu tem? Tem o Fiesta. Quanto pesa o Fiesta? Não, aproximadamente. Não é nem 700 quilos. Leva o manual. Vamos arredondar. Leva o manual. Deve ser por volta disso, mas vamos arredondar que seja 1.000 quilos. A média do nosso caso pesa 1.000 quilos. Com 4 pessoas. Quanto pesa, Jaime? 1.500. 80, aproximadamente 100 quilos. Esse cidadão usa, e nós todos, um veículo de 1.000 quilos para transportar o que é de útil em geral, 100 quilos.
Aí isso aí foi uma crítica às Questionável SUVs, né? Uma crítica aos SUVs. Sim, 2 toneladas para nós já vamos chegar lá. Imagina tu que é magrinho, você tem um SUV, então a rentabilidade vai lá para baixo. Então o que acontece? Eu estou gastando gasolina para transportar 1000 quilos no carro, não 100 quilos do Jaime. carro, cara, eu pagando tudo. Hã? Como é que é? A gente que tá carregando o carro na frente. Isso! Dinheiro Tu tá pagando para transportar o carro. Trocou em 1.200. Nossa, eu vou comprar uma motinha amanhã. Não, o negócio é a gente ficar mais pesado. Olha só! Olha só! Já sei de aqui, mano. 100 quilos sobre 1000 é 10%. 20% da rentabilidade da gasolina vezes 10% dessa outra conta dá quanto? 2%. A rentabilidade da gasolina que nós usamos é de 2%. E olha que nós estamos numa média. Tem gente ainda que gasta mais, né? Pega um carro. Você vem com ar-condicionado ligado? Pior ainda, né? Eu não vou perguntar o carro do pessoal, porque às vezes isso deixa o pessoal constrangido. Outro dia eu estava num outro lugar e perguntei pro cara assim. Não, duas qual é? vezes. Duas vezes você perguntou pro Perguntei pro meus caras sem querer, né? Mas é aquelas falhas que só a psicologia explica, né? Eu perguntei pro cara assim, que carro você tem? O silêncio no grupo, assim, aquela risadinha baixinha. Não entendi. Veracruz. Não entendi. Aí o pessoal diz, ele tem um Veracruz. eu não sei qual é exatamente o Veracruz, mas deve ser um troço gigantesco e caro pra caramba, né? É o mesmo que Quem não quer uma Veracruz, né, João? Quem não quer uma Veracruz, né? Mas se for fazer o cálculo da gasolina, vai lá pra baixo. O Emory Loves, a proposta dele no livro é o seguinte, construir carros mais leves, tirar tudo que tiver de aço, alumínio, tirar tudo. É só fibras de carbono forte e leve e usar outro tipo de combustível. Isso é que ele propõe para o automobilismo do futuro. Ele é economista. Ele é engenheiro. Pensar fora da caixa. Tá? Pensar fora da caixa. Né? Não um outro porquê do projeto. e não é compensar as qualidades desse, né? É de fato mudar a lógica de vida mesmo. Não um porquê usar tudo isso. Bom, vocês vão ler esse livro São Pirar, é um livro bem interessante, muito legal. Tá? O Capitalismo Natural. Então os caras dizem o seguinte, vai ter pressões para a substituição do petróleo, que são ambientais e de rentabilidade. Uma hora os caras vão se dar conta que o petróleo é um engodo, do ponto de vista do real uso. Aliás, também conta-se que no início da indústria automobilística, no início do século XX, existia 2 projetos, mas um estava mais interessante do que o outro do ponto de vista de rentabilidade, que era carro a gasogênio. No início da indústria automobilística tinha alguns carros que eram à base de gasogênio, precisava ter uma turbina para deslocar o automóvel. Né? Só que conta-se que por conta de que a gasolina é um resíduo, na verdade a gasolina é um resíduo da produção do petróleo. Né? E esse resíduo precisava ter escoamento, houve uma pressão da indústria petrolífera sobre a indústria automobilística para usar gasolina. Foi uma pressão, foi um lobby. E deixou-se de usar gasogênio. O gasogênio é muito mais rentável. Conta-se, isso aí não é informação assim que é fácil de achar no mercado. É um sinistro dos projetos. Conta-se que a Toyota está investindo novamente em gasogênio e que diz que ela tem um motor que pesa 5 quilos, que é uma turbina à base de gasogênio, que movimenta um automóvel. Conta-se, né? Essa não é uma informação muito fácil. Então, por causa dessas pressões, a tendência do petróleo é deixar de ser usado. Ele provavelmente será usado apenas na indústria petroquímica e deixará de ser usado como combustível. A Shell tem que estar preocupada com isso? Claro, a indústria petrolífera para mudar de ramo, para mudar o que ela faz, é muito tempo. Ela tem investimentos muito pesados nas refinarias. As refinarias elas levam muito tempo para dar retorno. Elas entre a construção e dar retorno, elas levam de 10 a 20 anos. Então, são investimentos que eu tenho que prestar atenção. Inclusive, o panorama energético geral que a Shell pensa é mais ou menos o seguinte: essa aqui é a curva do petróleo, essa aqui é 2000, né, quando eles fizeram o estudo, e a queda, né?
o gás natural, eles acreditam que ela é de transição, ela é uma energia de transição, então ela também vai crescer, mas não vai ser preponderante, vai também começar a cair. E o que vai realmente crescer, a hidrelétrica, que é a azul, e a nuclear, que é a rosa, eles também não acreditam que vai crescer mais do que já existe. E o que viria são os renováveis e os biocombustíveis, crescendo muito. Né? Então, assim, a indústria petrolífera olha para isso, o que ela tem que dizer? Pô, eu tenho que deixar de ser uma indústria de petróleo, eu tenho que ser uma indústria de energia. Eu não tenho que sair do petróleo. O petróleo ainda vai dar lucratividade muitos anos ali. Mas ela se reinventa. Eu não sou mais uma indústria de petróleo, sou uma indústria de energia. E a Shell fez isso, a primeira que fez. Depois algumas outras fizeram também, e por último aí a Petrobras andou fazendo. Só que a Petrobras só diz que é uma indústria de energia, mas de fato, se for olhar para a sua estrutura, ela não é uma indústria de energia, é uma indústria de petróleo. Hã? A vida dela é petróleo. É. Tanto é que quando houve a oportunidade dela explorar gás natural, ela não queria explorar gás natural, ela não queria o gás natural. E o álcool. Hã? E o álcool também não. Bom, isso aqui então é só para a gente ter aprendizado sobre esse negócio do padrão de comportamento. Aqui um outro que a gente vai se divertir um pouquinho junto. Como é que tá a fome de vocês? Má pergunta, né? Me deem mais 5 minutinhos que a gente vai para o intervalo. Hã? Uma vez a Folha de São Paulo apresentou os gráficos do futebol brasileiro. Me perdoe aqueles que não gostam de futebol, a gente vai falar um pouquinho de futebol. Tá? Quero saber se você entende mesmo de futebol. 4 gráficos do comportamento de longo prazo do futebol. 4 gráficos. Vamos ver o que a gente tira de aprendizado. Entre 97 e 2001, um pouquinho antes da Copa de 2002, que foi a que nós ganhamos. Tá? O que está acontecendo com a curva de gols médio por partida? Mas estável. Estável, se tem uma mudança, é uma pequena mudança, uma leve tendência de subida. Tá? Subir essa média não é fácil, tem que fazer muito gol para subir essa média. Tá? Muito bem, agora vamos olhar o segundo gráfico. Número de finalizações por equipe. O que está acontecendo? Caindo. Em si, o que está acontecendo aqui? O que essa curva mostra? Não, número de finalizações por equipe, está caindo. Eles estão sendo mais assertivos. Já está analisando os dois juntos. Análise dessa aqui sozinha, estou indo menos ao gol. Muito menos. Bastante menos. Porém, mantendo a média ou elevando ela um pouquinho. Conclusão. Eficiência. Hã? Já? Aumentou a eficiência. Se a eficiência é verdade, já falou o quê? Não, fake. O gol está ficando menor. Ou maior, no caso, né? Não, menor porque está tendo apenas finalização pro gol, não acerta o gol. Ele tá falando. Que é individual, mas se você analisar os dois juntos, ele fica maior. O gol tá ficando maior. Muito bem. Hã? Eu fico perguntando, os caras falam bobagem, eu fico perguntando para eles ainda para repetir. Tá certo, não tem problema não. Muito bem, então a efetividade aqui aparentemente está aumentando. Só que a gente começa a se perguntar por que isso? E aí começa a levantar algumas hipóteses, isso vai acontecer na reunião. Você quer se perguntar por que isso está acontecendo? Aí alguém levanta alguma hipótese. Alguém tem alguma hipótese sobre por que isso está acontecendo? Eu estou indo menos ao gol e fazendo mais gols, em média. Eu acho que... O quarto gráfico lá. Sem olhar para isso aqui, algumas hipóteses. Não, eu acho que tem... Fala uma hipótese, por que nós estamos sendo mais efetivos? Uma Mais hipótese marcação, por exemplo. que o Robson colocou, acho que tem um fundinho de verdade, sim, do individualismo. Porque é um período pré-copa, é um período onde o cara quer se destacar mais para mostrar trabalho e ser convocado. Ok, só que é o seguinte, essa explicação é o seguinte, eu estou fazendo uma pergunta aqui, eu estou perguntando sobre o próximo nível de relação de causa e efeito, vocês estão me dando uma aqui embaixo que eu não estou entendendo qual é. Entenderam? Eu quero que vocês me ajudem a entender, porque eu sou burro no assunto, tá? Quero que vocês me primeiro nível, isso é o que vocês vão fazer na reunião. Às vezes os caras fazem uma explicação que ninguém entende, não pode ninguém entender. Pô, vamos nível por nível saber de onde está saindo as coisas. Por que está sendo mais efetivo? O jogo está mais no meio de campo, por exemplo. Isso é uma relação próxima. Estratégia. Tá, mas o jogo mais no meio de campo não explica por que o cara está sendo mais efetivo. Não. Explica porque o cara está indo menos. Isso. Mas não explica por que está sendo mais efetivo. A minha pergunta é, por que está sendo mais Porque efetivo? o aproveitamento dos, não sei, fazendo uma... Começou está treinando mais o atacante. Oi? O atacante está treinando mais. Maior treinamento de base, por exemplo, é uma hipótese. Maior tecnologia, tipo, sabe, eles começam a introduzir tecnologia mesmo no esporte.
Fale mais sobre isso. Sei lá, cara, desde a chuteira da Nike de mercúrio que se torna mais leve, não dá Outra hipótese. zunido na bola. Outra hipótese. Hã? Alguém falou alguma outra hipótese de treinamento? Os caras estão ganhando melhor. Hã? Os caras estão ganhando melhor nesse Talvez tenha havido uma safra de jogadores que estavam no exterior e veio para o Brasil. O Brasil está ganhando bem. Outra hipótese. Como eu confirmo essas hipóteses? Fazendo um estudo. Não, assim, não tão superficial, mas entendendo se isso realmente aconteceu nessa massa de vida de jogadores. Como eu confirmo as hipóteses levantadas? Olhando mais dados, faz um gráfico. Olhando mais gráficos. E aí eu colho os gráficos dessas questões, e se interessa, eu vou atrás de mais esses gráficos. Tá? Atentem para isso. Se as hipóteses são importantes e interessantes, talvez tenha mais gráficos para ser trazidos. Terceiro gráfico, aproveitamento de passes. O que está acontecendo? Percentual dos passes que chegam no destino. Claramente aumentando. Por quê? Por causa do treinamento é uma hipótese. Mas aí aquela hipótese do meio de campo também pode fazer sentido aqui. Tá? O que pode estar acontecendo? Maior posse de bola que é feita no meio de campo. E eu vou só para dar o bote certeiro. Então trabalho a bola até na hora certa e eu vou. É uma hipótese. A hipótese aí já no nível da tática. Então aí, mas como é que eu confirmo isso? Eventualmente eu tenho que E a seleção de 94 tinha essa característica. Talvez 94 tenha consequências sobre isso. Né? E isso aqui foi explorado talvez em 2002. Esse mesmo tipo de jogo de bola. Certo? Vamos ao último. Número de faltas por equipe. O que está acontecendo com o gráfico? Sei. Tendência média de crescimento. Né? O que está acontecendo? Fazendo mais gols de falta. É mais difícil de avançar sozinho. Bom, isso é uma hipótese. Mas por que está acontecendo mais falta? Porque você está aproveitando mais da bola, consequentemente toque de bola tem mais falta. Jogadas individuais. Então, tem menos, acho que é uma coisa que dá pra falar, é menos jogadas individuais. Dificulta jogadas individuais. Marcação. Logo, melhora os passes. Como está tendo muito passe, o outro não está chegando na bola, está passando. É irritante. Estou usando. Oi? Por maior eficiência dos passes e a probabilidade de que a pessoa vai cair numa situação favorável de fazer um gol, eles são forçados a fazer uma falta. É mais difícil tirar Pra a bola, parar. então passa melhor. Pra parar, não sei. Então assim, Esse é o gráfico do Palmeiras, ó. Só alegria. nessa época aqui, né? Nossa, rolou Não, é atual, né? assim, bem Bom, do o coração. que importa sim, a gente pode chegar a diferentes conclusões, o que importa é a aprendizagem que a gente tira em cima da questão. Muito provavelmente São Paulo tem esses dados. Tem gente que trabalha em estatística, né? Tem muitos padrões. E eu imagino que São Paulo é um dos que trabalha com esse negócio aqui. Certo? Muito bem. Prometi para vocês dar um intervalinho, nós vamos fazer um intervalinho agora, mas depois eu tenho mais alguns gráficos para a gente se divertir um pouquinho. Certo? Vamos descansar. Pegando chave pra rua aqui. Porque eu não sei onde é que tá a minha. Ah, não, todo mundo.